Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de abril de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médios. Nós estamos no capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Esse é um capítulo que realmente nós temos que prestar muita atenção, porque a gente observa que existe uma ignorância muito grande dentro do movimento espírito quando se fala de mediunidade. Então as pessoas repetem: você é médium? Você tem que trabalhar. E quando fala em trabalhar, é trabalhar na reunião mediúnica. Você é médium? Olha, se você não exercitar a mediunidade, tem gente que enlouquece. Você é médium? Então as pessoas vão inventando, eu não sei onde leram isso, eu não sei em que momento tudo isso surgiu, e que as pessoas vão passar, tanto fala, que vai acabando se tornando o quê? Como se fosse verdade, e não é. Então, por isso que eu digo, por isso que a gente tem aprendido, o professor Allan Kardec nos fala isso, que o Livro dos Médios é um manual de todo aquele que pratica, que exercita e que faz parte do trabalho mediúnico. Mas não só, mesmo nós espíritas, aqueles que não participam de trabalho mediúnico, por serem espírita, têm que conhecer o Livro dos Médios. Como é que o espírita não vai conhecer nada de mediunidade? Que coisa estranha vai ser essa? Se alguém se direcionar, fizer uma pergunta sobre mediunidade, você não sabe nada, mas você não é espírita? Porque a palavra mediunidade é mediar entre o mundo físico e o mundo espiritual, e você não sabe nada? Então é necessário sim ter o conhecimento da mediunidade. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão? E assim, divino amigo, amor amado, queridos amigos espirituais aqui presentes, Deus nosso Pai, para nós é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, para mais uma vez estudarmos a obra espírita, em particular o Livro dos Médios. Que os amigos espirituais que aqui estão sempre possam nos inspirar e nos conduzir. E que essas lições, amado Mestre, possam calar fundo no nosso mundo íntimo. Que essas lições possam fazer um movimento íntimo nesse processo de melhoria interior. Graça te damos por mais essa oportunidade, e que os bons espíritos, Senhor, possam nos conduzir, porque é em Teu nome que aqui estamos. Graça te damos, que assim seja. Então, vamos lá iniciar influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. Então, volto a repetir, esse é um capítulo indispensável para nós aprendermos e verdadeiramente nos libertarmos dessas crendices absurdas, tá bom? E o professor Allan Kardec foi muito feliz com as questões, mas muito, não foi pouco não. Vamos lá, questão número 221, a questão de número 1. Perguntou Kardec aos espíritos: a faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer? Ou seja, a faculdade mediúnica é indício, é uma amostra que a pessoa está doente? É uma doença qualquer? Ou simplesmente de um estado anormal? Né? Como anormal, porque não é que não seja normal, mas eu posso dizer que não é comum. E o anormal, porque queira ou não queira, o médium ele está sobre uma ação de uma consciência alterada. Então a pergunta é um estado patológico ou simplesmente um estado anormal? Resposta: anormal. Tipo, entre doença e o anormal, tiro doença, porque doença não tem, mas um estado anormal, que ele não está dentro da sua normalidade, né? Anormal, às vezes, mas não patológico. Então, mediunidade não é doença.
Não é doença, nós não podemos tratar de doença. Ah, mas a pessoa de repente cai, desmaia e incorpora no meio de tudo. Isso é uma obsessão, mas não é doença. Uma obsessão que precisa ser tratada. A pessoa está sobre um processo de subjugação e obsessão. Então, mas não patológico. Há médios de saúde perfeita. Os doentes o são por outras causas. Então, se a pessoa é médio e é doente, ela não é doente devido à mediunidade, mas por uma outra causa. Ah, mas a fulana é tão frágil. Há quem diga, não, o Chico era tão doente. Sim, ele não era tão doente. A idade e o tratamento que foi dado ao corpo daquela criança, né, e do jovem mesmo, fome. Ele começou a estudar muito, a trabalhar muito cedo dentro daquela fábrica de tecido. Aí o seu problema ocular, o problema de respiração até mesmo, a sua alergia e tantas outras que foram aparecendo. Aí você vai me perguntar, mas tia, por que isso poderia ser evitado? Não, essas almas nobres, quando reencarnam, elas solicitam tudo aquilo que pode ter em qualquer terrícola, para eles mostrar, primeiro para que a gente haja uma identificação. E a gente olha assim, mesmo o Chico, com todas aquelas doenças, me pergunta se algum de nós fez pelo menos 5% do que ele fez de trabalho para a humanidade terrena, com todas as suas doenças e necessidades materiais. Entendeu o que é exemplo? Então eles solicitam. Agora, se o Chico fosse bonito, rico e super saudável, a gente ia dizer, mas por que ele tem muito dinheiro? Também com essa facilidade toda, com essa saúde, até eu que não tenho saúde, não posso fazer. Então a gente não tem subterfúgios, a gente não tem como fugir, porque são almas que mostram assim, olha, quais são as mazelas humanas? São essas. Eu quero ir com as mazelas, para que a gente possa mostrar que, apesar de todas as dificuldades, somos capazes de fazer grande movimento na nossa evolução. Então, o nome disso é sacrifício. E sacrifício é sinônimo de amor e de evolução. Tá? Sem murmurar. Sem murmurar. Então, estamos juntos na primeira indagação? Então, a mediunidade deixa alguém doente? Mas se a pessoa é médio e é doente, ela é doente por quê? Por causa da mediunidade ou porque ela tem uma predisposição orgânica para isso? Pergunta número 2. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? O exercício da faculdade mediúnica pode causar cansaço? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade provoca fadiga. Eu te coloco no piano, você vai tocar aí 8 horas, você vai ficar cansada? Violino, você vai ficar cansado? Até no computador jogando você cansa. Então aquilo, como ele diz, o exercício muito prolongado de qualquer faculdade provoca fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos, né, que o gasta muito mais fluido. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, o cansaço, mas que se repara pelo repouso. Então, olha que interessante, se repara pelo repouso. Aí os desinformados, os que não estudam seriamente essa doutrina, terminam uma prática mediúnica, o cansaço faz parte. E aí a pessoa diz assim, fulano me aplica um passe para ver se me energiza de novo. Aquele está dizendo o quê? Vá para casa dormir que tu te recupera. Porque é um cansaço. As pessoas acham que a energia foi sugada e que a pessoa ficou... Gente, eu não sei aonde a gente lê isso. Acho que a gente fantasia demais. Há um cansaço físico. E não esvaziar de fluido. Porque diz o nosso Senhor Jesus que quando nós estamos, nós aprendemos com Cristo Jesus que quando a gente está num trabalho do bem, a gente se alimenta com o bem. Então há um cansaço, porque a gente está no corpo físico. Dormiu, recuperou tudo.
E às vezes a pessoa se vicia, então todo termina, me dá um passe que eu não estou muito bem, me dá um passe que eu não estou, e aí aquilo vira um ritual para a pessoa, um vício. Questão de número 3. Terceiro, do ponto de vista, e vai estar aí no teu livro higiênico, e a gente pode colocar de saúde, tá? Do ponto de vista de saúde, o exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo, excluindo-se os casos de abuso. Então, a pessoa não está abusando, ele está só... Então, você vê que Kardec novamente insiste, porque o médium naquela época era tratado como um doente. Então, do ponto de vista higiênico, ou seja, de saúde, o exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo, excluindo-se os casos de abuso? Resposta. Há casos, presta atenção, em que é prudente, necessário mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, vai depender do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium sente geralmente e, quando isso acontece, deve abster-se. Aqui nesse caso, o que a gente vai entender? Às vezes a pessoa chega e ela até é médium ostensivo, mas ela tem problemas psiquiátricos. É uma pessoa muito chorosa, muito depressiva. Então, você não pode pegar uma pessoa dessa e jogar dentro do trabalho mediúnico, porque a mente dela já não está equilibrada. Aí você imagina ela entrando em contato de forma ostensiva com outras mentes desequilibradas. E aí? Você acha que ela vai ter estrutura psicoemocional para isso? Não vai adoecer. Mas por que ela vai adoecer? Devido à faculdade? Não, porque ela tem uma predisposição para isso. Uma vez eu fui dar um curso em uma casa espírita e ali eu me deparei com as pessoas que frequentavam e eu me deparei com um rapaz, um diálogo pequeno, rápido. A gente percebeu as limitações psiquiátricas do rapaz. E aí eu chamei o dirigente em particular e disse, me diga uma coisa, aquele rapaz assim. Ele inclusive ele é epilético, toma a medicação, mas não só pela epilepsia, ele tem um certo retardamento, a gente percebe, gente, e ele participando de reunião mediúnica, dando passividade e tudo. Olha a falta de bom senso do dirigente dessa instituição. E aí eu disse assim, o senhor já leu no livro dos médiuns? Eu acredito que não. Mas é um perigo manter esse rapaz nessa condição. Como? Então, às vezes a gente parece que não tem bom senso mesmo. Fica cego guiando o cego. O próprio Raul... Não, a pessoa não tem condições, ela vai piorar, Carla. Uma vez o Raul Teixeira contou um caso, ele contou o caso, acredito que ele não estava nessa reunião, mas que a médium, que na verdade era esquizofrenia, não era mediunidade, em um determinado momento da reunião, avançou no dirigente, esmurrando o dirigente, terminou com carro de polícia na porta do centro espírita. Mas a médium era esquizofrênica. Então, bom senso, gente. Será que era médium? Não, era esquizofrênica. Porque ele fala, a médium era esquizofrênica, nem era a pessoa. Era esquizofrenia, mas era rotulada na instituição como médium. Então, dirigente de instituição, não é só abrir um centro espírita. Olhem a responsabilidade. A responsabilidade quando se faz um curso de mediunidade, faça uma entrevista antes, verifique as condições, porque olha o que o professor Allan Kardec vai perguntar aqui, olha. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outros? Resposta, eu já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas que devem evitar qualquer causa de superexcitação
E o exercício da mediunidade é uma delas, porque queira ou não queira, o exercício da mediunidade superexcita a mente da gente. Você entendeu? Então você tem que estar bem psicologicamente, psiquicamente, para que você possa receber um irmão adoecido e dar passividade. Entende, gente? Então não é que a mediunidade nos traga doença, mas quem não pode. Como que também quem tem limitações tem N trabalho que não pode fazer. Um epilético, ele pode trabalhar numa empresa dirigindo carro? Não pode. Então eu estou dando exemplo, que inclusive tem determinadas situações que não pode exercitar a faculdade mediúnica. Na verdade, nem atividade, porque quando dá crise, o que você tiver na mão... Exatamente, a pessoa morre mesmo, vai a óbito, né? Não tem condições. Não pode nem ficar sozinho. Então olha o perigo. E tem a questão de número 5. E aqui o Evandro Novo Ledo colocou uma anotação, né? Do subtítulo. Ele colocou a influência do exercício da mediunidade sobre o cérebro. Não tinha esse subtítulo, ele colocou, tá? Mas ele diz assim, ó, este subtítulo não fazia parte da segunda edição francesa de 1861, que serve de base para esta tradução. Consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, razão pela qual inserimos nesta versão. Então, vamos lá. Pergunta de número 5. A mediunidade poderia produzir a loucura? Pelas respostas que o Espírito deu acima, a gente já sabe que não. Mas Kardec insiste. Por quê? Porque os médios eram considerados loucos. Como ainda? E também para ficar explícito. Bem explícito. Dizer, bem... A gente entendeu que dá, não. E assim os espíritos sabem, né? O futuro. Mais ou menos para onde a gente está caminhando. E sabe que tem centros espíritas que tudo vê como mediunidade. Tudo vê como mediunidade. E aí a pessoa está claramente surtando, está claramente tendo alucinações e ele está dizendo, é médium. E não é. E não é. Aí você vai dizer, mas tia, como é que a gente pode identificar se é mediunidade ou não? Tem um filme chamado Mente Brilhante, que é a história justamente de um professor que ele tem esquizofrenia, mas ele aprendeu a lidar com essa esquizofrenia. Então, olha que interessante. Ele sempre estava vendo um policial, um amigo e uma criança. Anos vendo essas três pessoas com quem ele interagia. Então, isso caracteriza uma esquizofrenia. Por quê? Porque quando você fala, eu sou médio vidente, você vê três pessoas sempre? As mesmas pessoas? Uma vida inteira? O médio vidente, ele vê o quê? A população. E outra, tem uma lógica, tem uma história, tem uma particularidade, porque cada ser humano tem uma particularidade. Então ele vivia naquele mundo ali, até ele entender que aqueles três não faziam, aqueles três na verdade era a sua imaginação, fazia parte da sua alucinação. Então quando é um processo mediúnico, tem uma história por detrás disso, tem um porquê por detrás disso, tem uma lógica por detrás disso. Tem coerência. Vamos pegar o Chico, uma das histórias de Chico, médio vidente. Então ele vinha entrando na fazenda Modelo e aí ele disse assim: oi fulano, oi Beltrano. Aí o fulano se espantou, aí ele disse, putz, ele tá sozinho, né? Ele já se apercebeu, né? Aí ele voltou e perguntou, e cadê o Beltrano? Não, o Beltrano não tá aqui, tá na cidade tal. Ele disse, bem, então o Beltrano já desencarnou e esse nem sabe, porque o Beltrano tá do lado dele, entendeu? Então, 3, 4 dias depois chegou a notícia que o Beltrano tinha desencarnado e estava ali ao lado do fulano, entende? Então você vê que há uma coerência, há uma lógica. E no caso da esquizofrenia não há nem essa lógica, nem essa coerência, entende? E aquela constância, né? É algo constante, anos e anos. Então ele diz, a mediunidade poderia produzir a loucura?
não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso. Então, tem pessoas que surtam, enlouquecem, só porque está estudando para um vestibular. Estuda, surta o cabeção. Tem pessoas que a namorada terminou, ou o namorado terminou, surta e não volta mais. Mas por que surtou? Porque havia uma predisposição para aquilo. Bastou uma crise, bastou uma situação e a pessoa surta e não volta mais. Entendeu? Então não é a faculdade mediúnica, é a predisposição que existe, tá? Então depois de um estudo desse, acaba aquela novela. Eu sou média, eu tenho que exercitar, senão eu vou surtar. Não, se você surtou, não é porque você não exercitou a mediunidade. Você surtou porque você tinha uma predisposição para isso, tá? E como a gente já acompanhou, me recordo de uma pessoa que eu acompanhei, ela se dizia média, trabalhava. Uma vez eu conversei com uma determinada pessoa que fazia parte desse trabalho, dizia, olha, ela sempre dá comunicação de uma criança, uma boneca. Eu ainda muito jovem naquela época, mas achava tudo aquilo muito estranho. E passaram-se os anos, ela acabou se afastando, voltou agora, mas quando eu olhava para ela, e olha que eu era jovem, viu? Quando eu olhava para ela, eu dizia, ela não é normal. Tem alguma... os olhos dela não nos fitam. Ela fala, ela virava os olhos, mas ela era estranha. Poxa, se um jovem consegue identificar, um adulto não conseguia identificar isso dentro da instituição? Hoje ela surtou, eu vi inclusive agora uma crise dela, mas durante muito tempo esteve como trabalhadora de reunião mediúnica. Então, nos falta preparo. A pessoa chega, depressão, uma situação difícil. Mas é médio. Não, mas põe ela na mediunidade que ela vai melhorar. Meu amor, aonde você leu isso? Isso é uma loucura. Isso é um suicídio. Falta de caridade. Aliás, é um homicídio, não é um suicídio. Então ele diz, a mediunidade poderia produzir a loucura não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso. Em virtude de fraqueza cerebral, há uma predisposição. A mediunidade não produzirá loucura se esta já não existir em estado rudimentar. Então a pessoa já tem um estado rudimentar da loucura, vai exercitar a mediunidade em contato com várias mentes adoecidas, o que vai acontecer com ela? Vai surtar. Exatamente, como qualquer situação que ela for viver, inclusive profissional, se ela tiver uma pressão, ela surta. Porém, se o seu princípio já existe, o que faz... Olha o que ele diz aqui, ó. Porém, se o seu princípio já existe, o que facilmente se reconhece pelo estado moral da pessoa. Facilmente. Digo, poxa, se um adolescente conseguir identificar, então o que nos falta realmente é cuidado em relação às pessoas, é atenção em relação às pessoas. E perceber realmente. Às vezes a gente faz diálogo fraterno, e no diálogo fraterno a gente consegue detectar tantas coisas, gente. Mas é preciso a gente olhar. Também depende do dialogador, porque às vezes não está dando. Sim, mas é aquela pergunta: quem foi que colocou o jabuti na árvore? Quem foi que colocou o jabuti na árvore? Se a pessoa não tem capacidade de fazer o diálogo, está fazendo o que lá? Responde ela e quem colocou o jabuti na árvore. É verdade? É para ajudar, tem que saber, né, tia? Claro que sim. André Luiz, nas suas idas, ele vai para aprender, mas quem que está acompanhando ele? O professor. Sempre tem um instrutor. E eles estão aprendendo com o instrutor. O instrutor dá um trabalho ali que eles dão conta de fazer, mas está sempre sob a supervisão do instrutor. Que a gente percebe, tem um instrutor e o aprendiz. O aprendiz nunca está sozinho. Nós somos aprendizes, sempre. E a gente precisa estar atento para o instrutor ao nosso lado, que são os amigos espirituais também.
No próximo estudo, nós iremos entrar na influência do exercício da mediunidade sobre as crianças, tá bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Essas almas nobres, quando reencarnam, elas solicitam tudo aquilo que pode ter em qualquer terrícola, para eles mostrar, primeiro para que a gente haja uma identificação. E a gente olha assim, mesmo o Chico com todas aquelas doenças, me pergunta se algum de nós fez pelo menos 5% do que ele fez de trabalho para a humanidade terrena, com todas as suas doenças e necessidades materiais. Entendeu o que é exemplo? Quais são as mazelas humanas? São essas. Eu quero ir com as mazelas para que a gente possa mostrar que, apesar de todas as dificuldades, somos capazes de fazer grandes movimentos na nossa evolução. Então, o nome disso é sacrifício. E sacrifício é sinônimo de amor e de evolução, tá? Sem murmurar. Sem murmurar. Então, mediunidade não é doença. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Foi bom o nosso estudo? Foi. Então agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.